Não importa o quanto tente, a Rússia simplesmente não consegue tomar Pokrovsk, e ela realmente tem tentado. Durante a maior parte da guerra na Ucrânia, esta cidade estratégica é alvo da Rússia devido à sua importância logística para a Ucrânia e por ser uma fortaleza crucial em Donetsk. Mas, repetidamente, a Rússia ataca e falha. Em 28 de agosto, a Rússia avançou para Pokrovsk com uma coluna blindada, esperando atravessar a cidade como um rolo compressor. A Ucrânia tinha outros planos. Com o avanço dos tanques russos, a Ucrânia os atraiu para uma armadilha. O High Mobility Artillery Rocket System os destruiu, e outro ataque a Pokrovsk foi frustrado. Em 1º de setembro, a mídia United 24 noticiou que forças aerotransportadas da Ucrânia, apoiadas por ataque do HIMARS, derrotaram uma coluna blindada russa que tentava avançar em Pokrovsk. O relatório foi divulgado em setembro, mas a armadilha do High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia ocorreu em 28 de agosto. Tudo começou quando membros do grupo Ivan Franko, unidade de reconhecimento da 79ª Brigada de Assalto Aéreo da Ucrânia, encontraram um grupo de assalto mecanizado russo, viajando cerca de 10 quilômetros atrás das linhas de frente na região de Pokrovsk. Os tanques haviam conseguido chegar tão longe sem serem detectados antes. Mas, como eles logo descobririam, chegar a 10 quilômetros atrás das linhas inimigas não significa muita coisa, quando você acaba sendo explodido em pedaços. O grupo Ivan Franko observou e calculou. O grupo descobriu que a coluna blindada tinha 7 veículos, entre eles tanques e veículos de combate de infantaria. Junto aos tanques e veículos de combate de infantaria, seguiam 100 soldados, alguns em motocicletas no comboio. Pode parecer uma escolha estranha, mas a Rússia tem usado esse veículo em grande parte de 2025. As motos oferecem AOS soldados russos, a velocidade e agilidade necessárias para evitar os drones da Ucrânia. Essa é a lógica. Se for verdade, é discutível. Tropas de moto sacrificam a blindagem de tanques e veículos fortes. Então, se um drone as alcançar, é morte certa. Mesmo assim, as motos atuavam. O grupo Ivan Franko identificou tanques, infantaria, veículos de combate e muitas tropas. Isso poderia causar grandes danos às defesas de Pokrovsk. Era preciso agir. Em postagem no Telegram, o grupo Ivan Franko divulgou a reação da Ucrânia à descoberta. A equipe de Ivan Franko, junto com o High Mobility Artillery Rocket System, causou grandes perdas ao ataque inimigo. O grupo blindado, que não atingiu as posições da 79ª Brigada de Assalto Aéreo e foi totalmente derrotado, informou em comunicado. O grupo concluiu que o inimigo seguirá tentando ataques meteorológicos contra nossas posições. Mas o Instituto Federal de Goiás está sempre em alerta e vai enviar todos com prazer para o show do Kobzon, com a ajuda dos seus drones fornecidos pela comunidade Sternenko. A Rússia pode seguir tentando tomar Pokrovsk, mas a Ucrânia cobrará por isso sempre. United 24 traz mais detalhes sobre a realização da Ucrânia. Diz que o grupo Ivan Franko ajudou a coordenar 2 ataques de High Mobility Artillery Rocket System que devastaram a coluna russa. O primeiro desses ataques atingiu a coluna enquanto ela estava em movimento. A precisão do High Mobility Artillery Rocket System entrou em ação aqui, já que a capacidade do sistema de atacar alvos em movimento foi suficiente para causar uma onda massiva de confusão, junto com uma enorme explosão atravessando a coluna. O primeiro ataque parou a coluna, permitindo que os operadores de drones do grupo Ivan Franko liberassem uma horda de drones First Person View para atacar. Os soldados e veículos que não tinham sido destruídos pelo ataque inicial do High Mobility Artillery Rocket System. Após a ação dos drones, a Ucrânia lançou um segundo ataque de High Mobility Artillery Rocket System, destruindo o restante dos soldados, que momentos antes provavelmente estavam confiantes, já que tinham avançado tão profundamente atrás das linhas inimigas. A Rússia gostaria de negar, dizendo que o ataque não ocorreu e que soldados ucranianos mentem sobre destruir toda a coluna blindada. Como em toda a guerra, a Ucrânia usa redes sociais e gravações para combater a desinformação russa. Há um vídeo do ataque que confirma que a Ucrânia fez o que o grupo Ivan Franko afirmou. O vídeo de cerca de 3 minutos, publicado no YouTube pelo The Military Show, mostra o ataque do High Mobility Artillery Rocket System. Imagens mostram a coluna blindada russa, provavelmente filmada por um drone de reconhecimento do grupo Ivan Franko acima dela. Os russos não notaram que a Ucrânia os observava.
Segundos depois, algo acontece. Uma explosão massiva lança poeira e fumaça para o céu quando o primeiro ataque do High Mobility Artillery Rocket System atinge seu alvo. Os dois veículos somem na grande nuvem da explosão. Os veículos sobreviventes tentam fugir, acelerando para longe da cratera deixada no chão pelo High Mobility Artillery Rocket System. Nesse momento, as imagens mudam para cenas dos drones usados pelo grupo Ivan Franco ao eliminar os sobreviventes. Vemos um drone, First Person View, avançando rapidamente em direção a um veículo. Antes de acertar o alvo, um drone de reconhecimento grava o ataque de outro ângulo para mostrar sua eficácia. O processo se repete. Veículos aparecem na tela e drones First Person View os atingem diretamente. Em um dos ataques, um drone acerta um golpe tão perfeito que o veículo atingido explode em uma bola de fogo, da qual não há como escapar. Por fim, o último minuto do vídeo mostra o segundo ataque do High Mobility Artillery Rocket System, destruindo o restante da coluna. E foi isso. Os soldados russos não tiveram chance. Quando a Ucrânia os avistou, tudo terminou. A Euromaidan Press divulgou o número final de baixas após o ataque devastador de High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia. Cada veículo foi destruído na ofensiva ucraniana, com ao menos 50 dos 100 soldados da coluna mortos. Não se sabe quantos ficaram feridos ou escaparam dos foguetes e drones da Ucrânia. A Euromaidan Press afirma que a coluna eliminada pela Ucrânia teria sido recentemente enviada de Kursk, na Rússia. Explicando por que uma coluna tão grande estava presente em uma região onde a Rússia tem contado com unidades menores nos últimos meses, vamos falar mais sobre isso um pouco mais tarde no vídeo. Antes disso, temos uma pergunta para responder. Por que a Ucrânia escolheu o High Mobility Artillery Rocket System para esse ataque à coluna blindada da Rússia perto de Pokrovsk? É tentador dizer, veja o vídeo do ataque e conclua por si mesmo. O segundo ataque do High Mobility Artillery Rocket System, registrado pelos drones ucranianos, destaca a potência dessa arma. A grande área atingida pela explosão mostra que o High Mobility Artillery Rocket System pode destruir facilmente vários blindados juntos. Mas essa arma feita nos Estados Unidos da América merece análise mais detalhada. Fabricado pela Lockheed Martin e com veículo da BAE Systems, o High Mobility Artillery Rocket System é um sistema móvel de foguetes de artilharia, diferente de qualquer arma que a Rússia possa usar. Sua característica distintiva é que ele combina o poder de fogo bruto. Oferecido por um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, com um chassi sobre rodas. Isso permite que o High Mobility Artillery Rocket System seja movido para qualquer local onde seja necessário, sem que o sistema precise ser desmontado. Os operadores ucranianos do High Mobility Artillery Rocket System só precisam entrar no veículo e dirigir até estarem ao alcance do alvo que desejam atingir. A Army Technology diz que o High Mobility Artillery Rocket System pode lançar toda a variedade de munições sistema de lançamento múltiplo de foguetes dos Estados Unidos da América, desde munições padrão até foguetes de maior alcance. O High Mobility Artillery Rocket System dispara mísseis ATACMS de longo alcance e a versão estendida da munição guiada, sistema de lançamento múltiplo de foguetes. Isso o torna uma das armas mais versáteis da Ucrânia. Segundo o Army Recognition, um lançador High Mobility Artillery Rocket System transporta até 6 foguetes sistema de lançamento múltiplo de foguetes dos Estados Unidos da América, ou um míssil ATACMS. A arma é operada por 3 pessoas e o veículo de transporte, conforme a necessidade da Ucrânia. O lançador High Mobility Artillery Rocket System possui blindagem suficiente para protegê-lo contra armas leves, fogo e estilhaços de projéteis. No entanto, essa blindagem não é a principal forma de proteção do High Mobility Artillery Rocket System. A velocidade e manobrabilidade do High Mobility Artillery Rocket System o tornam uma ameaça perigosa para a Rússia. A Ucrânia pode usar o High Mobility Artillery Rocket System para atingir alvos e sair rapidamente do local a até 528 milhas por hora. Mesmo que a Rússia descubra de onde veio o ataque, já é tarde demais. Quando a Rússia envia drones ou contra-ataca, o High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia já se foi. A arma também tem bom alcance. Com munições sistema de lançamento múltiplo de foguetes, o High Mobility Artillery Rocket System alcança alvos a 449 km.
O alcance chega a 700 quilômetros com o sistema de lançamento múltiplo de foguetes guiado de longo alcance. Como dissemos, o High Mobility Artillery Rocket System pode lançar míssil Army Tactical Missile System e atingir alvos a 300 quilômetros. Como dissemos, é uma arma versátil. Também é uma arma fundamental na defesa da Ucrânia contra as forças invasoras da Rússia desde o início da invasão de Putin. Em agosto de 2022, a British Broadcasting Corporation já noticiava como o High Mobility Artillery Rocket System mudou a guerra na Ucrânia. Isso mostra que essas foram das primeiras armas ocidentais enviadas à Ucrânia quando o país recebeu apoio militar dos aliados. Foram essenciais nos primeiros meses. Inicialmente, a Ucrânia usou os High Mobility Artillery Rocket System para atingir alvos fixos, como centros de comando e não tropas russas em movimento. É o que afirma Philip O'Brien, professor de estudos estratégicos na Universidade de St. Andrews. Foi usado em toda a linha de frente no leste da Ucrânia, atingindo depósitos de munição a 50 quilômetros das linhas russas, disse O'Brien à British Broadcasting Corporation. Em agosto de 2022, a Ucrânia passou a explorar o potencial do High Mobility Artillery Rocket System ao atacar alvos móveis. O professor afirmou que, como dito em 28 de agosto, mais de 3 anos após o relatório da British Broadcasting Corporation, a Ucrânia aperfeiçoou a defesa, atingindo tanques e veículos blindados que tentam atacar. Meses após o relatório da British Broadcasting Corporation, a Popular Mechanics também chamou o High Mobility Artillery Rocket System de divisor de águas em um artigo. A arma permitiu que a Ucrânia retomasse a luta contra a Rússia e seu constante envio de soldados e blindados. Segundo o veículo, em 2022, a Ucrânia recuperava território rapidamente com o High Mobility Artillery Rocket System, destacando as libertações de Izium, Liman e Kupiansk. Como essas armas são do tipo atire e corra, ou seja, podem se mover de suas posições muito rapidamente após disparar para evitar um bombardeio de contra-bateria russo, é muito difícil destruí-las com fogo de contra-artilharia, disse a Popular Mechanics na época. 3 anos depois, o papel do High Mobility Artillery Rocket System na Ucrânia mudou. Ainda é uma arma importante, como provou o ataque da Ucrânia em 28 de agosto. Agora, muitos dos papéis dos High Mobility Artillery Rocket System no início da guerra são realizados pelo grande exército de drones da Ucrânia, principalmente na destruição dos tanques russos, como no ataque a Pokrovsk que citamos. Drones ucranianos causaram a maior parte dos danos. O primeiro ataque High Mobility Artillery Rocket System criou confusão, e o segundo destruiu o restante da coluna blindada. O High Mobility Artillery Rocket System continua tão valioso em 2025 quanto em 2022. Segundo o Jornal de Segurança Nacional, o uso eficaz dessa arma pela Ucrânia fez com que todos queiram os mísseis High Mobility Artillery Rocket System. Isso é ainda mais verdadeiro para países que fazem fronteira com a Rússia, Belarus e Kaliningrado, como os Estados Bálticos e a Polônia. Lituânia, Letônia e Estônia veem a capacidade do High Mobility Artillery Rocket System de atacar profundamente a retaguarda inimiga como essencial para impedir invasões, segundo o jornal. Essas conclusões vieram da observação do uso bem-sucedido do High Mobility Artillery Rocket System pela Ucrânia contra a Rússia por mais de 3 anos. O dia 28 de agosto ofereceu mais um exemplo do que o High Mobility Artillery Rocket System pode fazer. O High Mobility Artillery Rocket System é o contra-ataque ideal contra as colunas mecanizadas da Rússia. E isso nos leva ao que o mais recente ataque da Ucrânia nos mostra sobre a Rússia e seus esforços vacilantes para tomar Pokrovsk. Para começar, a Rússia tem menos tanques para tentar esse objetivo, caso siga usando ataques mecanizados contra a cidade ucraniana. No começo da invasão de Putin, acreditava-se que esses tanques seriam decisivos para a vitória russa. No entanto, o HIMARS drones e armas antitanque ucranianas causaram sérios danos a tanques russos. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 11.156 tanques até 2 de setembro. Esse é um número impressionante, que equivale a cerca de 3.100 tanques destruídos por ano. Claro, a Rússia ainda está usando tanques, mas está fazendo isso em números muito menores.
Porque, na verdade, Putin não tem muitos mais para usar. O fim dos estoques de tanques da Rússia e seus números exatos ainda são debatidos. Em março, o Technology.org divulgou que uma análise revelou que a Rússia possuía 7.512 tanques em reserva no início da invasão. Isso se refere à reserva, não ao serviço ativo. No início de 2025, esse número caiu mais de 50%, para 3.443. A maioria dos tanques restantes da Rússia são os menos capazes. Meses depois, o Novaya Gazeta informou que os tanques russos não eram mais relevantes no campo de batalha. Também afirmou que o 2BOR, que é um canal russo de análise de notícias no YouTube, afirma que há apenas 251 tanques nas reservas da Rússia, considerados em boas condições. A maioria dos outros está em más condições, o que significa que precisam de reparos extensos, ou estão tão degradados que só podem ser usados para peças de reposição. Ter milhares de tanques em reserva não adianta quando a maioria é inútil. Com a Ucrânia destruindo os poucos tanques que a Rússia consegue implantar, com High Mobility Artillery Rocket System e drones, surge a dúvida: ainda compensa para a Rússia usar tanques? Talvez não. Em maio, Jake Epstein, colunista do Business Insider, disse que o exército russo não sabe mais usar tanques para alcançar os resultados exigidos por Putin. O fracasso da Rússia em adotar uma abordagem de armas combinadas, na qual os ataques de tanques fazem parte de ofensivas conjuntas com apoio de outras unidades, é um fator-chave aqui. Sem superioridade aérea, a Rússia não consegue avançar com seus tanques, causando incidentes como o de 28 de agosto. David Axe, no The Telegraph em outubro, destaca que drones first person viu ucranianos mudaram a estratégia russa na guerra de tanques. Tanques ainda não estão obsoletos, afirma David Axe. Mas a Rússia precisa pensar muito bem sobre como está usando eles se quiser obter algum resultado. Os tanques já não circulam livremente no campo de batalha durante o dia, e a Rússia não conseguiu se adaptar. A Rússia não usou tanques em Pokrovsk, o que reforça um ponto já citado no vídeo. A coluna blindada destruída pela Ucrânia era de um batalhão de Kursk, remanejado, agora tentando atuar em Donetsk. Esse batalhão não foi avisado de que grandes ataques mecanizados da Rússia, comuns no início da guerra, não são mais possíveis. Em Pokrovsk, a Rússia precisou adotar nova doutrina. Como observa Militani, devido a pesadas perdas e ganhos relativamente modestos, o inimigo passou a infiltrar-se pela zona cinzenta vigiada por drones e depois acumula forças para operações de assalto. O blog Defense acrescenta a isso, escrevendo em 31 de agosto que a Rússia foi forçada a adotar uma nova doutrina de infantaria devido a uma combinação de escassez de pessoal e a ineficácia de seus grandes ataques. Devido aos drones Mars de alta tecnologia e outras defesas, a Rússia agora depende quase tanto de drones quanto a Ucrânia. Essa mudança traz a transição para unidades menores, com as colunas de 30 ou 60 soldados sendo coisa do passado, substituídas por pequenos grupos de 2 ou 4 soldados que conseguem se mover furtivos sem emboscadas da Ucrânia. Talvez 28 de agosto exemplifique a Rússia tentando retomar sua antiga estratégia. Tentativa de aproximar tanques e veículos de combate de Pokrovsk para preparar um ataque maior. Se foi isso, a emboscada de High Mobility Artillery Rocket System da Ucrânia só reforçou o ponto de que colunas blindadas simplesmente não funcionam mais. A Ucrânia já tem muitas medidas para combater essas colunas. Ou seja, todo ataque mecanizado por um exército russo que está rapidamente ficando sem o equipamento necessário para lançar esses ataques vai acabar em desastre. Mais de 50 soldados mortos e uma coluna mecanizada destruída provam isso, o que nos leva ao objetivo da Rússia nisso. Pokrovsk é atualmente uma das cidades mais importantes da Ucrânia. Putin tenta conquistar essa cidade há anos, sendo o verão de 2025 seu maior esforço. Ao dedicar 110 mil soldados a uma nova ofensiva, Putin quer Pokrovsk por causa do que ela representa. Para a Ucrânia, é uma linha logística vital, onde estradas e ferrovias se cruzam, permitindo manter o fluxo de suprimentos para tropas em Donetsk e Donbás. A perda desse centro logístico prejudicaria a defesa da Ucrânia em Donetsk, objetivo de Putin. Também não faz mal que Pokrovsk esteja a apenas alguns quilômetros da fronteira administrativa do Oblast de Donetsk.
Alcançar essa fronteira daria à Rússia uma reivindicação legítima de ter conquistado Donetsk, o que, por sua vez, dá a Putin a influência de que ele precisa para afirmar que a Ucrânia deveria entregar o Oblast como parte de qualquer acordo de paz futuro. Mas há mais do que isso, ao menos para os russos. A Gazeta Express ressalta que vários veículos russos passaram a chamar Pokrovsk de portal para Donetsk, destacando sua importância estratégica e a reivindicação simbólica da Rússia de que Donetsk sempre pertenceu ao país. Controlar Pokrovsk permitiria à Rússia atacar regiões como Dnipropetrovsk, no oeste da Ucrânia, e a cidade de Chasiv Yar. Em resumo, Putin precisa de Pokrovsk. A Ucrânia acabou de mostrar para ele que ele não vai conseguir isso usando colunas blindadas. O dia 28 de agosto mostrou a Rússia repetindo uma estratégia já conhecida por não funcionar, ou foi apenas um caso de soldados deslocados sem saber o que fazer. O importante são os resultados. 7 veículos destruídos, cerca de 50 soldados russos mortos e o principal, Pokrovsk, permanece de pé. O fato de isso ser verdade mostra o quão fracassada foi a tão alardeada ofensiva de verão da Rússia. Seja pelo fracasso em capturar Donetsk ou pelo colapso completo de suas forças, em suma, a Rússia conseguiu conquistar quase nada, enquanto sofreu enormes perdas ao longo do caminho. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as novidades da frente oriental da guerra da Ucrânia. E obrigado por assistir.